Olá, amigos e seguidores do canal Sismo Sudamérica. Buenas noites a todos. Esperamos que todos estejam bem em esta noite, dia 14 de janeiro de 2026. Bueno, amigos e seguidores, vamos allá então para os sismos que houve hoje em la tarde, agora em la noite. E vamos falar de los sismos, o qual hoje houve em la tarde um sismo muito raro, que foi em Brasil, 5.0 a 10 quilômetros de profundidade. Então, Brasil está em Oceano Atlântico e o sismo foi 10 quilômetros da costa de norte da costa de Brasil. Então, vamos iniciar ao primeiro. O primeiro foi em Chile, 3.4, às 11h36 da manhã. Chile 3.4, às 11h36 da manhã, a 45 quilômetros de profundidade. Bem, seguindo, vamos a Chile novamente, que há temblado muito Chile hoje. Houve muitas réplicas em Chile e muita atenção esta manhã na Chile, pois está tendo muitas réplicas e temos que estar atentos. Bueno, Chile 3.1, às 12h37 da tarde, a 145 quilômetros de profundidade. Lejos de la Terra, pero que tem que estar em atenção Chile, não? 3.1. Depois houve um em Peru, 3.6, às 10h57 da manhã, a 40 quilômetros de profundidade. Peru 3.6, 40 quilômetros às 10h57 da manhã. Depois houve este que foi um sismo inesperável que se passou em Atlântico, bem cerca da costa de Brasil, 5.0, que se passou às 3h27 da tarde. Tá bem? Por supuesto, região de Nordeste de Brasil, norte, há sentido este sismo de 5.0, pois foi a 10 quilômetros da Terra, bem cerca das 3h27 da tarde. Tá bem? Bueno, então, seguindo, houve um sismo em Argentina, 3.0, às 5h45 da tarde, que se passou a 251 quilômetros da Terra. Tá bem? Argentina 3.0, 5h45 da tarde, a 251 quilômetros da Terra, lejos da Terra, tá? Bem, seguido de Chile 3.8, às 3h11 da tarde, a 48 quilômetros da Terra. Foi 48 quilômetros de profundidade. Em Chile 3.8. Bueno, seguido outro Chile 3.4, às 6h56 da tarde, a 130 quilômetros da Terra. Chile 3.4, 130 quilômetros de profundidade, às 6h56 da tarde. Depois houve um seguido em Chile 3.9, em la escala Richter, às 6h15 da tarde, a 129 quilômetros de profundidade, também bem lejos da Terra. Outro seguido em Chile, 3.1, às 6h30 da tarde, a 223 quilômetros da Terra. Então, Chile 3.1, também lejos da Terra de profundidade, em 3.1, escala Richter, às 6h30 da tarde. Depois houve um em Argentina, 3.1,
às 6:53 da tarde, já se aproximando da noite, lá 108 quilômetros de profundidade. 108 quilômetros de profundidade, Argentina 3.1, às 6:53 da tarde. Depois houve um em Argentina, a 3.4 de escala Richter. Argentina 3.4, às 7:34 da noite. Às 7:34 da noite, 3.4 Argentina, a 175 quilômetros de profundidade. Lejos de la Terra, bueno. E o último desta noite que vamos falar é outro de Argentina, a 2.8 de profundidade. Argentina 2.8 em la escala Richter, tá bem? Argentina 2.8 em la escala Richter, las 9:09 de la noche, a 140 quilômetros de profundidade. Tá bem, amigos seguidores? Então, este por hoje em la noche foi o último que hablamos de Argentina, 2.8 na escala Richter, a 140 quilômetros de profundidade, às 9:09 da noite. Tá bem? Amanhã do temprano seguimos hablando, vamos a ver hasta final de la noche, que vai se passar por la madrugada, e também amanhã temprano, tá bem? Pela manhã. Aí regressamos, hablando e comunicando para todos os amigos e seguidores do canal Sismos Sudamérica, tá bem? Não se olvide de dar seu like, inscreva-se em canal para todos os dias saber como está passando os sismos em Sudamérica. Envie para seus amigos, envie também para seus familiares, vizinhos e a todos de seu grupo, tá bem? Tenham uma boa noite.